não é a matéria que você mais gosta que você deve escolher para a sua segunda fase da OAB. Nesse momento, a gente tem que pensar de forma estratégica. Então, se você não quer cometer o mesmo erro que eu e reprovar, fica nesse vídeo até o final. Vocês sabem, eu caí na loucura de colocar a matéria que eu mais gostava na segunda fase, e aconteceu tudo que vocês já sabem. Para quem não sabe, eu reprovei a primeira vez na segunda fase, aí você tem uma segunda chance, eu reprovei de novo e tive que voltar para a primeira fase. Daí então eu fiz a primeira fase, a segunda e passei. Mas o que eu entendi sobre tudo isso e como é todo esse processo para fazer a sua escolha? Bom, eu fui na que eu mais gostei, me identifiquei muito com penal e nunca foi um problema para mim passar horas e horas estudando penal. Então eu pensei, vou colocar penal para a segunda fase da OAB. Muita gente falava, não, coloca trabalho que é mais fácil, e eu não, eu vou no que eu gosto. Porque uma certa pessoa, ou várias pessoas na minha vida, não posso ser específica aqui, né? Me disseram assim, vai no que você gosta de estudar, porque você vai passar muitas horas estudando isso para a sua segunda fase, e você escolher algo que você não gosta de estudar, se torna o dobro de exaustão, o dobro de estresse, o dobro de cansaço, tudo vai se tornar o dobro, porque você não gosta do que você está estudando. E eu analisei apenas isso, botei penal e fui com foco e fé. Qual era o problema? Eu ainda estava no 8º período, e aí fui aprovada na primeira fase de cara e entrei na segunda. Qual foi o problema enorme disso aí? Eu não tinha ainda a base da faculdade em penal completa. Eu não tinha tido as cadeiras de prática penal. Como essas cadeiras de prática penal, que você literalmente faz as peças na mão. Eu nunca tinha feito uma peça de penal na minha vida. E eu fui fazer a prova da segunda fase. E eu sei que vocês vão dizer, mas no cursinho ensina tudo. Mas não é assim. A gente tem que aprender literalmente algo do zero. É muito mais difícil do que a gente escolher uma matéria que a gente já sabe alguma coisa. E esse foi o meu problema. Eu tinha uma base material de penal bom, mas o processual, a peça em si, não era tão bom assim. Porque eu não tinha nada, nenhum conteúdo. Eu nunca tinha pago uma cadeira de prática penal na faculdade. Não estava nessa fase ainda. E aí esse que foi o problema pra mim. Então não é só uma coisa, são várias coisas que você tem que analisar. E aí eu vou falando as coisas e você vai analisando aí qual matéria que se encaixa pra você, tá? E não é simplesmente falar, você vai colocar direito do trabalho e você vai passar. Por quê? Eu coloquei penal na primeira, reprovei. E aí todos os meus amigos que tinham colocado trabalho passaram. Aí eu mudei de área, fui pra trabalho na segunda logo e eu não passei ainda. Nessa terceira que eu passei, que também permaneci trabalho que eu passei. Mas o que alterou? O que fez tudo isso acontecer? O que fez eu passar? Quando a gente passa, a gente consegue enxergar os nossos conceitos que deram certo nos estudos e as nossas ideias que deram um pouco errado nos estudos também. E é sempre bom a gente compartilhar, porque a gente ajuda você, que ainda vai passar por essa fase, e evita desgaste, né? Porque, veja, você não pode pensar o que você mais gosta, e sim a área que você tem mais desenvoltura para fazer a prova. Essa prova não vai mudar nada na sua vida, você pode passar na OAB em penal e atuar em trabalho, você pode passar em trabalho e atuar em previdenciário, você pode passar na segunda fase em área e atuar em qualquer outra área. Então ela não vai limitar nada a você. É só literalmente uma escolha para fazer aquela prova. Então a gente vai pensar de forma estratégica. Não é o que eu gosto, é o que eu sei mais. Qual é a matéria na faculdade que eu tenho uma base melhor? Qual é a matéria da faculdade que eu tenho muita desenvoltura na área? Tem matéria que a gente não tira nota boa, mas quando a gente até conclui aquela cadeira, a gente sabe muito mais do que aquela cadeira que a gente tirou 10 a faculdade inteira. Então é essa visão que você tem que ter. Não é o que você mais gosta. Eu sempre amei penal, botei penal e me arrumei. Posso nem falar isso porque vão censurar. Já sabe, né? Reprovei. Aí eu botei trabalho, mudei pra trabalho, mudei tudo. E mesmo assim reprovei. Por quê? Primeiro que eu não tinha uma base, né? Eu vim de penal, botei pra trabalho. Ainda assim, eu não tinha a base de trabalho na faculdade. Eu terminei os 5 anos certinhos, só que como eu passei muito rápido na primeira fase, eu já fui embora. Eu não perdi uma chance, né, de fazer a prova, já fui pra segunda fase direto. Então, eu não tinha base, na verdade, de cadeira prática nenhuma. E eu botei o que eu gostava. Só que eu tenho que colocar o que era mais fácil na época. A OAB também é muito de fases. Tem uma matéria que às vezes é mais leve do que outra. Por exemplo, nessa época, trabalho estava muito mais simples de passar. Por quê? Eram peças mais clássicas do dia a dia dos advogados. Eram questões que não cobravam, não exigiam tanta consulta no material. Era algo mais prático, que assim, você vai lembrar daquilo. E penal não. Exigia muito mais conceito. Você tinha que saber os conceitos. Mesmo você abrindo o artigo, você não ia saber a resposta. Trabalho tem uma vantagem. O artigo fala a resposta pra gente. Penal não. Você vai ler o artigo, você tem que interpretar o que tá ali. Trabalho não é que você não tem que interpretar, é que ele fala com todas as palavras que qualquer pessoa entenderia, entende?
qualquer pessoa que lê ali vai entender. Então, assim, tinha essa vantagem. Só que quando eu troquei, tava numa fase bem ruim de trabalho, que eram as peças inéditas. E eu ainda acertei a peça, consegui fazer a peça, mas ainda não foi o suficiente pra passar. Enfim, então assim, você tem que analisar tudo isso. Após analisar a matéria que você mais tem desenvoltura, que você mais desenrola, que é aquela que você sabe fazer alguma coisinha ali, você vai para o ponto 2. Eu tive uma base boa. Eu gosto dessa aqui. Eu tive uma base boa. Beleza. Ou você pode fazer o inverso. Eu tenho desenvoltura nessa. Eu tiro onda nessa daqui. Mas a minha base não foi boa. Mas eu sei que o que me derem pela primeira vez eu consigo pegar. Porque pra mim é muito simples isso aqui. Tem gente que olha o conteúdo e faz, como é que vocês não entendem isso? Isso aqui tá muito nítido. E tem gente que não. Então é essas coisas que você tem que ver. Tem que unir a base da faculdade. Se a base não for boa, mas você consegue estudar por fora, não tem problema. A sua desenvoltura na área e a sua desenvoltura para fazer a peça. Quem saber o direito material, você tem que saber desenrolar a peça. Então escolha uma área que você tem desenvoltura, não só do direito puro, mas sim da parte da escrita. Você tem que ter esse domínio. Mesmo que o cursinho te ensine tudo, você tem que saber alguma coisa. É muito difícil alguém vir do zero e passar de primeira. Passa depois que tenta 2 vezes, 3, feito eu. Aí fala assim, eu passei, mas eu sofri. Eu poderia não ter sofrido isso. Se eu tivesse colocado trabalho de primeira, eu teria passado. Eu tenho certeza disso. Independente da área que você escolha, você vai precisar de material. No Vadimeco, tem professores que indicam um livro, enfim. Para a prova, você só vai poder levar o material permitido, que é o Vadimeco. E aí esse material tem que estar atualizado. Provavelmente o material que você tem não está atualizado. Então, pelo amor de Deus, não vai escolher tua matéria pensando assim, eu vou escolher tal matéria para reduzir gastos, porque eu já tenho esse livro aqui. Não vai por isso, porque não vai adiantar em nada. Atualizações no VAD, leis atuais, enfim. Você com um VAD antigo, primeiro que o professor vai dizer logo na primeira aula da segunda fase, não adianta, troque. Então, assim, nada de pensar em economizar dinheiro agora, porque já tá na metade do caminho, tem que ir até o final. Vai ter que comprar material novo sim, independente da área que você for. Então não foca nisso aí, tá bom? Eu demorei um pouco pra trazer vídeo aqui, porque infelizmente é bem difícil alcançar mais pessoas. E aí a gente fica meio que desmotivada. Mas enfim, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, já deixa o like pra me ajudar, pra me incentivar a gravar mais. Porque é algo muito simples pra mim que já passei, mas é simples agora. Antes ninguém tinha me falado isso. Enfim, me ajuda aí e deixa o like, deixa um comentário, me ajuda, por favor. E a última coisa que você tem que ver é se você gosta de estudar. Por exemplo, trabalho. Eu quero trabalho, mas eu não consigo estudar trabalho porque eu não gosto. Realmente a gente passa muitas horas estudando para segunda fase, mas o principal não é gostar da matéria. Gostar da matéria é o terceiro pilar e não o primeiro. O primeiro você tem que saber se você tem a desenvoltura. O segundo você tem que conseguir identificar se você tem uma base boa para fazer a prova. E o terceiro é se você realmente gosta de estudar aquela matéria. Mas Camila, eu não tenho base boa, não tenho desenvoltura e não gosto de estudar nada. Ai, meu amigo, você só não gosta de estudar nada, não tem base boa, não tem desenvoltura. Eu não sei conversar assim, né? Não tô julgando, mas, tipo, durante esse tempo todo na faculdade, não tem uma matéria que você gosta, que você desenrola mais. Gente, o desenrolar não é nota. Às vezes você fecha a prova e, tipo, você decorou coisa do que o professor passou no quadro e ele repete na prova. Tem professor que não gosta de trabalhar na faculdade. Põe prova fácil, a gente sabe disso. Não pensa nisso. É o que você, o seu eu, gosta de estudar. Só que é o terceiro, tá? Segundo é a base. E o primeiro é a sua desenvoltura. Essas perguntas só você pode responder. Para você também saber um pouco se a sua base é boa ou não, basta você pegar provas anteriores da segunda fase. Você não vai conseguir responder como o espelho de prova pede, porque é algo muito específico e você realmente só vai aprender isso no curso da segunda fase. Mas você vai ter pelo menos um norte do que aquela pergunta está se referindo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o ponto de vista. O gostar do estudo é a terceira opção. Mesmo que você ame estudar algo, às vezes não tá numa fase boa de OAB, segue os professores, eles sempre dão um norte. Tal prova agora, tal área tá vindo, só peça inédita. Peça inédita é um risco muito grande. Você pode acertar como errar, porque você não pratica isso no cursinho. Ai, Camila, mas o meu cursinho pratica todas as provas, todas as peças inéditas. Mesmo que você faça todas as peças inéditas, o que a gente mais faz é um clássico, é contestação, é reclamação trabalhista. Por quê? Porque é o que tem mais conteúdo pra gente praticar. Tem muita prova antiga sobre essas peças. E as outras peças tem uma, duas.
A professora pode criar mais 2, mas ela vai criar mais 6 peças iguais. E contestação tem mais de 10. É um exemplo pra você entender. A gente tem que parar de pensar assim, sabe? Eu pensava muito assim, não, eu vou ser diferente, porque eu vou fazer o que eu gosto. A gente tá num mundo, numa hora, já passou a primeira fase, tá na segunda, a gente tem que só ir no fluxo pra passar. Depois que você passa, aí você volta pro seu eu, vou fazer o que eu gosto, o que eu quero. Aí você pensa assim, mas aqui a gente tá na metade do caminho, não tem que escolher aqui, ficar de agonia, não. Provavelmente quando você passa na primeira, você já sabe o que vai fazer na segunda, porque já tá lá inscrito. Mas eu falo isso porque tem gente que vai alterar a área, enfim, não sabe se troca ou não troca. Aí esse vídeo é pra abarcar todo mundo, né? E aí é isso, eu espero que vocês tenham entendido o contexto do vídeo. E quero pedir muito obrigada aqui a todo mundo que foi no meu Instagram mandar mensagem pedindo pra eu voltar pro canal. Não sabia que tinha tantas pessoas lá que me conheciam aqui. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e curtir. E me esperar para o próximo, não sei se vai ser sobre o AB, mas sempre trazendo dicas para vocês. Beijão, até o próximo.